Direito X para ficar melhor. Ao vivo é de Edmilson José. Pois é, eu acredito que agora ninguém está vendo não, né? Tá me vendo não, é difícil. Um abraço ao pessoal do Facebook, desejar a vocês um Feliz Natal, porque hoje é Natal, dia 25, né? E um Feliz Ano Novo para todos. Recebo um abraço da Edmilson José, que eu fico feliz assim, que todos os natais passam, mas você continue vivo, que é importante na vida. Chame por Deus e que você vai ficar vivo. Chame por Deus, ande na linha direitinho, né? Eu acordei agora há poucos instantes aqui em casa, aí tomei um café e tô aqui. Mas eu já tô vendo aqui, tem gente me vendo, tem gente me vendo. Não vou mostrar meu corpo todo não, que eu tô com a camisa rasgada, olha, faz até vergonha, olha. Vou mostrar um pouquinho, a camisa rasgada, olha. Olha pra isso, olha. É uma vergonha, não pode ser, a camisa tá rasgada aqui. É que essa camiseta eu durmo com ela, entendeu? Aí tá rasgada, mas é assim mesmo, né? Pois é, olha, tô vendo aqui já Lorival aí, assistindo. Lorival, um abraço, receba um abraço, amigo velho, viu? Eu vou assinar pra você aí, olha lá, Lorival, um abraço. Tiago Silva, quem foi mais que eu mandei? Teve um que botou aqui no início, deixa eu ver. Tiago Silva, Lindinalva Bezerra, um abraço. Esse outro aqui também, deixa eu ver aqui, deixa eu ver o primeiro aqui, Romário Costa. Romário, um abraço pra você, amigo velho. Viu? Eu gosto de dizer amigo velho, que uma linguagem carinhosa. Às vezes tem pessoas que dizem assim, Edmilson, às vezes eu brinco com o Gideval, é cantor lá da região de Sincero Dantas. Eu digo, Gideval velho, aí ele diz, não é velho não. Eu digo, não, rapaz, é um nome carinhoso que a gente faz, fulano velho. Meu filho Zaqueu tem 8 anos, eu digo, Zaqueu velho, entendeu? É assim mesmo, é um nome de educação, de muitas coisas boas. Mas mais uma vez um abraço ao Adriano, ouvindo a gente também está assistindo. Adriano, rapaz, você, obrigado, viu? Carlos Diniz está também assistindo. Lindinalva, também um abraço, Lindinalva, deixa eu olhar aqui direito. Lindinalva Bezerra, né? Tiago Silva, para vocês todos recebam um abraço. Tiago Silva, deixa eu botar só acenar aqui, viu? E quem mais? Adriano acenar aqui, obrigado. Carlos Diniz. Quem mais? Valmir Costa Santos. Valmir, um abraço, amigo velho. Quem mais? Sidônio Santos, será que é o de lá? Tudo bem? Feliz Natal para você também, viu? E para vocês todos. Será que é o Sidônio lá de Caxias, da região, Sidônio de Joãozinho de Jovino? Será? Sei lá. Edivaldo Santos está assistindo também. Assistindo o quê? Eu conversando besteira. Mas obrigado a vocês todos, né? Eu fui para Conceição do Coité, você olha no meu Facebook, tem lá, viu? No meu Facebook você coloca o nome, Edmilson José, que você vai ver as viagens que nós fizemos lá para Conceição do Coité, perto de Feira de Santana. Passamos em Araci, passamos em Pombal, Tucano, Jorrinho, Teofilândia. Foi uma viagem maravilhosa com os amigos, né? Olha, tá aqui Erivaldo Santos, né? Erivaldo Santos de novo, um abraço. Seu George lá de Apista de Boquim. Um abraço, seu Jorge. Não vi mais o senhor, quero dar um abraço ao senhor, viu? Alex Oliveira, Giselmo, um abraço, Giselmo velho. Para vocês todos, recebo um abraço da Edmilson José, que Deus abençoe todos, que esse Natal e todos os anos que passe você continue, né? E que é o bom da vida é viver, não existe nada melhor do mundo. Hoje eu costumo dizer que se você não tem 10 contas agora, amanhã você vai ter. Aí se conforme com o que tem, se conforme com o que é, e agradeça a Deus por tudo. Só você estar vivo já é uma vitória, viu? Alex Oliveira, bom dia, um abraço, Alex Oliveira aí. Desejo também um Feliz Natal. Obrigado a vocês de coração, viu? Recebo um abraço mais uma vez de Edmilson José, um abraço de amigo, de irmão e de muito mais, viu? Quem foi que acenou aqui também? Aí, valeu. Rapaz, no instantinho eu tentei aqui e o pessoal do Facebook aí. Eu gosto muito do canal Facebook. Pensa. Ele é mesmo, estou em São Paulo. É Sidônio mesmo, lá de Joãozinho de Jovino. Meu amigo Joãozinho Velho. Sidônio, lá da Chapada de Caxias. Finha Santos também está assistindo. Giselmo, mais uma vez, um abraço aí para vocês, né? E eu vou parar por aqui, eu já estou suando aqui, igual com o suceiro. Mais uma vez, a roupa não está muito agradável não, porque eu acordei agora e durmo com essa camiseta velha rasgada, só para dormir mesmo, hein?
Maria Helena está assistindo. Santos Raimundo Concerto está assistindo. Quem é Raimundo, rapaz? É Maria Helena de novo. Um abraço, vou assinar aqui para vocês. Pronto. Receba um abraço de Edmilson José. Olha aí, os meus amigos. Um abraço a todos. Um bom dia, um bom 25 de Natal. Um bom dia de... Hoje é quarta-feira. E até lá, se Deus quiser. Vou concluir. Tchau, pessoal. Receba um abraço de Edmilson José. Deus abençoe vocês todos.